O que fazer diante dos desafios? Nós vivemos num mundo, irmãos, que é um desafio constante. Isso é bíblico, porque Mateus 24, quando Jesus dá o sermão dos últimos dias, Jesus ele fala sobre realidades e sinais para os discípulos, do que aguardava-se o mundo. E ali ele fala, quando vocês perceberem guerras e rumores de guerras. E essa palavra, a gente tem a impressão de que Jesus está falando de nações contra nações, mas mais à frente ele fala disso. Ele primeiro fala guerras e rumores de guerras, depois ele diz nações que se levantarão contra nações. Então essas guerras que Jesus está falando são guerras que nós enfrentamos diariamente. São as nossas guerras, as nossas lutas. Quem daqui está enfrentando uma luta? Todos nós enfrentamos. Uma luta que a gente trava conosco mesmo, com nossos pensamentos, com nossos desejos, nossas emoções, ou até com pessoas, ou com a nossa própria casa. O fato é que nós vivemos em desafios e nós precisamos aprender com as Escrituras o que fazer diante de desafios. E eu quero trazer uma mensagem ao teu coração. Hoje eu vou trazer só a introdução, porque eu prometi que quando eu voltasse, eu ia voltar pregando em 20 minutos. Então eu quero dividir essa mensagem em 3 domingos, amém? Quem vai estar comigo aqui em 3 domingos? Eu quero hoje falar para você sobre a primeira atitude, e aí a gente vai continuar no próximo domingo. Combinado ou não? Amém? Quero ver você aqui no próximo domingo. Então o que fazer diante dos desafios? Abra sua Bíblia comigo, livro 2 Crônicas, capítulo 20. Contando a narrativa dos reis de Israel, dos acontecimentos extraordinários que Deus fazia. E eu quero com você aprender com essa história. Capítulo 20. Quantos acharam? Dá um glória a Deus. A Bíblia diz assim a partir do verso 1. Josafá derrota Moabe e Amon. Depois disso, os moabitas e os amonitas, com alguns dos menuítas, entraram em guerra contra Josafá. Então informaram a Josafá. Olha a notícia que chegou para o rei de Judá. Um exército enorme vem contra ti de Edom, do outro lado do Mar Morto. Já está às portas. Quando ele diz aqui em Azon, ele está dizendo, já está às portas. Já está aí, bem pertinho. Já está batendo a tua porta. Já está aí, tomando conta da situação. Já está diante dos seus olhos. Aí o verso 3 diz que Josafá, alarmado, temeroso, com medo, ansioso, depressivo, angustiado, a Bíblia diz que esse homem decidiu, diga assim comigo, buscar ajuda em Deus. Podemos pregar aqui? Amém? Glória a Deus. Coloca a mão no ombro dessa pessoa e diga assim, está na hora de você confiar mais no poder de Deus na sua vida. Diga assim, está na hora de você buscar mais socorro naquele que tem as coisas para te socorrer. Diga assim, está na hora de você tirar os seus olhos da circunstância e colocar os seus olhos aonde vem o teu socorro. Essa história fala de um homem chamado Josafá, 25 anos reinando sobre Judá. Israel ele foi dividido em 2 reinos, reino do norte e reino do sul, Israel e Judá. Israel muito maior, porque tinha as 12 tribos. Judá uma área muito menor do mapa, mas tinha a mesma relevância e a mesma importância. E aí se estabelecem reis, e Josafá foi o 4º rei que reinou sobre Judá. Seu nome significa Deus é juiz. E ele era filho do piedoso rei Asa, ou seja, ele herdou de um pai que era temente a Deus, todo o ensinamento de ser um homem também temente a Deus. E aí Asa morreu, então Josafá tinha cerca de 35 anos de idade, a minha idade, quando ele assume o reinado. Você está rindo por quê?
E aí ele assume o trono do seu pai. E ele reinou por 25 anos. E segundo o livro de Crônicas, esse capítulo 18, 19, 20 até o 22, descreve muito bem o perfil desse homem, desse líder. E uma das coisas que mais chama atenção é exatamente esse texto que nós lemos, porque diz que diante das dificuldades, diante de um grande desafio, Josafá, ele vai buscar ao Senhor de todo o coração. Um dos reis mais notáveis de Judá, porque ele era um homem devoto a Deus. Seguiu os caminhos de Davi, buscando agradar a Deus em tudo o que ele fazia. Removeu altares de ídolos pagãos, estabeleceu paz com os povos. Sua liderança trouxe prosperidade e alegria para o povo. Porém, um homem que cometeu erros, porque no capítulo 18 vai dizer que Josafá, ele cria uma aliança com Acabe, que era o rei de Israel. Mas Acabe era um rei ímpio. Acabe não era temente como Josafá. E aí ele fez uma aliança que não deveria fazer. Ele foi procurar em Acabe uma ajuda para vencer uma das suas batalhas. E a Bíblia vai dizer que quase nessa batalha ele perde a sua vida. E ali ele foi repreendido por um profeta chamado Jeú, que ele precisava desfazer essa aliança. E aí Josafá, temente a Deus, ele obedece, ele corrige as coisas que eram necessárias para que ele pudesse seguir firme em Deus. Essa é a sua postura todos os dias. Nós precisamos ter um coração temente a Deus. Nós precisamos aprender, quando Deus fala conosco, a corrigir os nossos passos. Nós precisamos dessa humildade e desse reconhecimento, de que quando preciso for, eu preciso corrigir a rota, para não perder aquele que me guia na minha rota. O texto vai dizer que de repente uma situação inesperada chega. A notícia de um grande exército inimigo se aproxima para vencer Josafá em Judá. A narrativa começa com a notícia de que um grande ataque inimigo se levanta contra aquela casa. Você sabe o que é você estar vivendo tudo correto, tudo bem, mas de repente você é visitado por uma notícia difícil de ser assimilada? Quem já passou por isso? Você está vivendo no dia bom, mas de repente você é visitado por uma notícia ou por um acontecimento que vai tirar você do trilho, que vai mexer com as tuas estruturas. Assim foi com esse homem chamado Josafá. Ele ouve a notícia de que já está às portas um exército que se uniu contra Josafá. Um exército composto por nações poderosas, incluindo os moabitas, os amonitas, os meunitas. Esses inimigos, irmãos, formaram uma aliança para atacar Josafá. Era o reino das trevas se unindo, porque você precisa entender que o reino das trevas, ele trabalha em unidade. Assim como o reino da luz só prospera unido, assim como Jesus disse que um reino dividido ele não prospera, assim também é o reino das trevas. E a gente precisa aprender a guerrear contra esse reino das trevas, porque eles não estão para brincadeira. A Bíblia fala de um império das trevas, é um reino que se une. Isso é tão notório aqui na terra, não sei se você já passou por isso, mas que quando você é atacado, o reino das trevas usa esse ataque para levantar ainda mais pessoas para te atacar. Você já ouviu aquela história que tem pessoas que pensam assim: o inimigo do meu inimigo se torna meu amigo? Quando eu percebo que alguém está atacando alguém em uma casa, que eu não estou muito favorável, eu vou me unir a ele para atacar também. Nós precisamos aprender a usar ao nosso favor o reino da luz, o rei da glória, juntamente com os seus anjos, juntamente com os serafins,
juntamente com os arcanjos, que trabalham ao meio e ao seu favor. A Bíblia diz que o Senhor dá ordem aos seus anjos para te livrar, para proteger você e a sua casa. Então a notícia gerou grande temor e preocupação entre Josafá e o povo de Judá. E aí, irmãos, diante dessa ameaça real, Josafá, ele é notável pela sua postura. Ele não se desespera. Em vez disso, Josafá toma uma atitude sábia. Ei, em nome de Jesus, seja mais sábio diante das batalhas que você luta. Seja mais sábia diante das guerras que você está travando. Mas pastor, está difícil a situação na minha casa. Use de sabedoria no lugar de usar de agressividade. Ah, pastor, mas está difícil, uma pessoa se levanta, a outra se levanta contra mim, é uma calúnia, é uma fofoca e tal. Ei, em nome de Jesus, comece a usar mais de sabedoria do que tentar revidar aquilo que estão fazendo contra você. Tem batalhas que você vence na sabedoria, amém? Tem guerras que Deus vai te dar vitória, você sendo mais sábio, sendo mais sábia do que você falando muito. Amém ou não? Vocês estão me entendendo aqui? Josafá não se desesperou, em vez disso ele toma uma atitude sábia. Ele não se apoiou na estratégia humana, mas ele buscou a solução do céu. Para de você buscar estratégias do homem. Para de você querer vencer essa guerra espiritual da sua casa usando estratégias que são humanas. Você precisa buscar a solução do céu. O céu tem a solução que a sua casa precisa. Ei, o céu tem a solução que a sua empresa precisa. O céu tem a solução que o seu ministério precisa. O céu tem a solução que o seu casamento precisa. E a gente precisa buscar a solução do céu. O texto vai seguir e tem uma parte desse capítulo que é a oração de Josafá. E o verso 12, leia comigo aí por favor, o verso 12 do capítulo 20. Está dizendo assim, quantos acharam? Olha o que Josafá diz: ó nosso Deus, não irás tu julgá-los, pois não temos força para enfrentar esse exército imenso que vem nos atacar. Não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para o Senhor. Diga assim: Senhor, eu não sei o que fazer. Mas diga mesmo, diga assim: Senhor, eu não sei o que fazer nessa guerra que eu estou enfrentando. Diga, nessa crise que eu estou vivendo. Diga, nessa circunstância que a minha casa está passando. Diga assim: eu não sei o que fazer, mas os meus olhos estarão voltados para o Senhor, pois eu sei que a solução vem de Ti, Jesus. Você pode aplaudir a Ele nessa noite? E aí eu quero compartilhar com você o segredo da vitória de Josafá. 3 atitudes. A primeira delas, Josafá venceu buscando a Deus. Verso 3 diz: então Josafá, ele se apavorou, ele ficou com medo, mas ele pôs-se a buscar ao Senhor. Essa foi a primeira atitude desse homem, que nos inspira, que nos ensina, e que ao mesmo tempo nos empodera a fazer a mesma coisa. Eu tenho certeza que essa batalha que você está enfrentando, que essa adversidade que está batendo na tua porta, que essa crise que teima em chegar nas suas finanças, eu tenho certeza que você vencerá buscando ao Senhor. Eu tenho certeza que a sua casa provará de um milagre buscando ao Senhor. Eu tenho certeza que o Senhor vai te fazer experimentar de uma reviravolta dessa realidade, você buscando ao Senhor. Essa foi a primeira atitude desse homem. Ele teve medo, como qualquer um de nós, mas ele não se rendeu ao medo. Ele reagiu espiritualmente buscando o Senhor de forma intencional. Por que, irmãos? Buscar a Deus quando
as coisas vão bem, é muito fácil. Mas buscar a Deus quando as coisas saem do nosso controle, a gente antes disso vai precisar vencer a ansiedade, vai precisar vencer a preocupação, vai precisar vencer até a depressão. Porque é natural do ser humano a gente buscar resolver as situações do nosso jeito. E a gente, quando lembrar, a gente busca o Senhor. Não era algo fácil para Josafá saber que o exército que estava vindo contra ele era 3 vezes mais forte do que ele. Era muito mais armado, tinha muito mais estratégias. Sabe quando você se encontra numa situação que você diz assim, rapaz, não tem mais jeito. É muito mais forte do que eu essa situação. É todo mundo contra na minha direção, é todo mundo falando de mim, é todo mundo contra o meu casamento, é todo mundo contra esse projeto que eu quero realizar. Sabe quando você olha e se vê dizendo assim, é melhor eu entregar os pontos do que eu tentar lutar, porque não tem mais jeito. Essa seria uma atitude natural desse homem, mas a Bíblia vai nos mostrar que ele faz exatamente o caminho oposto. Ele diz, Senhor, é muito mais forte do que eu, mas eu sei que a solução vem do Senhor, então meus olhos estão fitos no Senhor. Eu não quero me distrair olhando para o Senhor, porque eu sei que o Senhor vai apontar o caminho. Eu não quero me distrair olhando para o Senhor, porque eu sei que o Senhor vai me dar a direção para eu vencer isso. Então nós precisamos aprender, irmãos, a buscar a Deus em todos os momentos. Todos nós passamos por momentos em que as forças parecem acabar. Seja uma luta emocional, seja um cansaço físico, seja um problema familiar, uma crise espiritual, dias em que nós sentimos que não conseguimos nem orar. Quem já passou por isso ou está passando por isso aqui? Parece que você não tem força nem para orar. Parece que faltam as palavras para a gente orar. Parece que falta o ânimo para a gente abrir a Bíblia e crer nessa palavra. Parece que falta a vontade. É porque a luta está tão grande que tem roubado as tuas energias. A perseguição é tão grande, é tão violenta, que coloca você, sabe, num lugar de sofrimento. A rejeição é tão pesada que faz com que você sugue as suas energias e você se torne alguém cansado espiritualmente e emocionalmente. A Bíblia, irmãos, reconhece situações assim. A Bíblia reconhece que a fraqueza faz parte da jornada humana. Como assim, pastor? É só você ler. Até os heróis da fé que estão lá em Hebreus capítulo 11, eles passaram por circunstâncias em que eu e você passamos. Ou você não lembra que Davi certa vez disse, Salmo capítulo 6 verso 2, tem misericórdia de mim, Senhor, pois eu estou desfalecendo. Ou você não lembra que Elias disse para Deus, certa feita, 1 Reis, capítulo 19, verso 4, já tive o bastante, Senhor, tira a minha vida, porque eu não aguento mais. Ou você não lembra que Jó, diante do sofrimento tão grande de perder tudo, ele disse, até quando, Senhor, até quando vão me atormentar? Até quando as palavras vão estar me ferindo? Ou você não lembra que o próprio Jesus, quando tentado no deserto, não disse, Senhor, nem só de pão vive o homem. Balança essa pessoa que está ao seu lado e diga assim, chegou a sua hora. Diga assim, chegou a sua vez de provar do poder de Deus sobre uma circunstância difícil na sua vida. Diga assim, para de querer usar a estratégia sua. Diga assim, comece a usar a estratégia do alto. E você vai ver a sua casa prosperar. E você vai ver a sua vida viver uma reviravolta. Diga assim, em nome de Jesus, eu vou vencer essa batalha. Se você crê, aplauda Ele aí. Nós precisamos, irmãos, buscar a Deus em todo o tempo. Isso deve ser uma escolha minha e sua.
Você não pode passar um dia sem buscar ao Senhor. Não permita acordar e adormecer sem você buscar ouvir a Deus falar. Porque senão você está sendo guiado pelos seus planos. E a Bíblia vai dizer que os planos de Deus são infinitamente maiores e melhores do que o seu. Quando nós somos guiados pelo nosso próprio plano, a gente se perde no caminho. Ou a gente fica como um povo que Deus tirou do Egito, fica rodeando 40 anos num lugar que em uma semana chegaria. Se você está vivendo uma sensação de que parece que você está dando volta e não sai do lugar, eu quero só te dizer que talvez você está usando os seus planos, dando passos de acordo com sua vontade. Que tal você começar a mudar isso e buscar a vontade de Deus para a sua vida? Eu tenho certeza que Deus tem um plano para mudar essa história. Eu tenho certeza que Deus tem uma saída para essa realidade da sua vida. Aquilo que o diabo roubou, Deus vai restituir sobre você e a sua casa. Você é filho da promessa. Você é filho e filha de Deus. Você não pode se contentar em viver sendo vencido por essa crise e essa luta. Deus tem coisas maiores para você. Ah, pastor, mas o tempo está difícil. Ei, quando Deus chamou Abraão, sai da tua tenda, Abraão, olha para as estrelas do céu, assim será o que eu vou fazer na sua vida. Deus não estava mandando Abraão olhar de baixo para cima, Deus estava mandando Abraão olhar de cima para baixo. Ah, você não entendeu, irmão? Deus não estava dizendo, Abraão, sai da tua tenda e olha para cima e conta as estrelas. Não, Deus estava dizendo, Abraão, eu estou te colocando em um lugar acima das dificuldades. Olhe de cima para baixo e você vai ver o que eu vou fazer. Deus estava dizendo, você não pode ser guiado pelos astros, você tem que ser guiado pela minha vontade. Balança esse irmão e diga assim, para de consultar o signo. Para de consultar o horóscopo. Vai lá, irmão, balança, diga assim, para de você ser guiado pelos astros. Você precisa ser guiado, é pela vontade de Deus, é pela palavra de Deus, é pelo poder de Deus. Infelizmente, tem muita gente que é guiado pelos astros. É guiado pelo que o outro diz. Conheço muita gente que basta uma pessoa soprar no seu ouvido alguma coisa diferente, essa pessoa se desvia, essa pessoa vai embora da igreja. Ah, é porque eu ouvi de fulano e de cicrano. Para de ser guiado pelo que as pessoas acham. Josafá não foi consultar Acabe, Josafá não foi consultar outras pessoas. A Bíblia diz que ele teve medo da circunstância, mas ele foi consultar aquele que é capaz de mudar a história. Jesus ainda muda a história. Ei, diz para 5 pessoas aí, Jesus ainda muda a história. Diga assim, Ele vai mudar essa história. 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 Dá um glória a Deus aí, igreja do Senhor. É comigo é assim, irmão, em nome de Jesus. Tem que dar glória a Deus, tem que dar aleluia, fica de pé, glorifica. Você está no ambiente de liberdade para você, se Deus vai falando, você vai dando glória a Deus, um aleluia. Deus está falando com você, você vai manifestando. A escolha de buscar a Deus em um momento de crise, só vai revelar, irmãos, aonde está a nossa fé. Porque se você busca em pessoas, se você busca em recursos dessa terra, está mostrando que a sua fé está ali. Não tem nada errado de você buscar. Não tem nada errado de você pedir ajuda às pessoas. Mas se Deus te der essa direção, se Deus falar o teu coração, vai procurar fulano. Se Deus disser, vai naquela casa, bate lá, vai naquela cidade, eu estou separando uma viúva para sustentar você. Se Deus disser, vai por esse caminho, porque eu vou mandar a comida e a provisão que você e a sua casa precisam. Se Deus falar, aí você vai de olhos fechados, porque Ele vai garantir. Quando Deus fala, Ele garante que vai fazer. Mas o problema dessa geração é que é uma geração guiada pela sua emoção. Parece que não tem fundamentação bíblica. A gente precisa de mais Bíblia.
precisa ler mais a Bíblia. A gente precisa ler mais a Bíblia, a gente precisa mergulhar na Bíblia, porque a Bíblia é o fundamento da nossa fé. Você não pode fundamentar a sua fé pelo o que o outro diz, pelo achismo do outro, ou pelo o conceito do outro, pela opinião do outro. Não, a sua fé tem que ser baseada pela Escritura, pela Bíblia Sagrada. Se a Bíblia diz, eu creio e ponto final. Se a Bíblia não diz, eu não creio. Quando a Bíblia diz, Provérbios capítulo 3, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie na sua capacidade de entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele guiará os seus passos para a vitória. Confie nesse texto. Esse foi um dos textos que eu mais li durante esse período. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele guiará os seus passos. Vou repetir para você: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos. Ai, Senhor, guia os meus passos. Primeiro você precisa reconhecer o Senhor em todos os seus caminhos. Tem gente que quer ser guiado por Deus, mas falta buscar em Deus uma direção. O que você e a sua casa precisa é dos planos do céu e não da estratégia dessa terra, porque esse mundo está em crise, mas o céu tem a solução. Quem vai para o céu aqui? Se você vai para o céu, você precisa do mapa que o céu tem para você, porque ninguém chega no céu achando que você sabe o caminho. Quando a gente acha que sabe o caminho, a gente se perde no caminho. Você está comigo? Então está na hora de você buscar, diga assim, está na hora de eu buscar mais a Deus. Diga assim, está na hora de eu priorizar, ouvir Deus falar comigo. Josafá aqui ensinou a colocar os olhos, não nas circunstâncias, mas colocar os olhos em Deus. Antes, Josafá consultava Acabe, o malvado Acabe. Uma aliança errada. Agora Josafá aprendeu a lição. Ele não dependia de alguém, ele não dependia de ninguém, ele só desejava ouvir Deus falar. E ele estava reconhecendo: Senhor, eu não posso depender de pessoas, eu não posso querer ouvir a opinião de pessoas, eu preciso buscar o Senhor. Então o primeiro passo eu preciso colocar os meus olhos em Ti. Josafá está nos ensinando a buscar o poder de Deus, a buscar o power de Deus para a sua vida. Balança esse crente e diga assim: tem poder de Deus, irmãos, liberado para você. Diga assim: tem poder de Deus para a sua casa, tem poder de Deus para a sua vida, tem poder de Deus liberado aí, tem poder de Deus liberado aí. Eita, diga assim: eu que vejo, tem um fogo descendo sobre a sua cabeça. Irmão, a gente precisa usar mais o poder de Deus. A gente usa pouco o poder de Deus. Josafá estava dizendo: Senhor, eu quero o teu poder, porque eu só vencerei essa guerra com o teu poder. Eu só vencerei essa batalha com o teu poder. Sabe por que você está cansado? Porque você está lutando com os teus braços. Quem busca Deus não luta com os braços, luta com o joelho. Quem busca Deus não luta com as mãos. Quem busca Deus não luta com a língua. Quem busca Deus não luta chutando. Quem busca Deus luta de joelho no chão. Porque é quando a gente está de joelho no chão que a gente diz ao Senhor: eu estou fraco. Aí Deus diz: é na sua fraqueza que eu aperfeiçoo o meu poder. Então vamos lutar mais de forma correta, amém? Amém ou não? Amém. Esse é um tempo que eu te convido, assim como Josafá. Josafá convocou Judá para uma consagração.
Diz assim: nós vamos vencer essa batalha, mas nós vamos vencer de joelho no chão. Nós vamos vencer orando ao Senhor. Nós vamos vencer jejuando diante do Senhor. Nós vamos vencer nos consagrando diante do Senhor. Você quer a sua casa rendida a Deus? Quem quer a sua família salva? Quem quer a sua família salva? É de joelho no chão que você vai ver os seus parentes se rendendo a Jesus. É de joelho no chão que você vai ver o seu marido, a sua esposa aqui na igreja servindo. É de joelho no chão que você vai ver os seus filhos servindo a Deus. É de joelho no chão que você vai ver a sua parentela buscando Deus, adorando ao Senhor. Em vez de botar um pagode domingo, vai botar um louvor para todo mundo ouvir. Em vez de encher a cara, vai estar cheio do Espírito Santo. É de joelho no chão que você vai ver o poder de Deus trabalhando na direção das pessoas. Você crê nisso? Josafá disse: vamos entrar com tudo numa nova estação. Busquem Deus. Busquem Deus. Busque em Deus aquilo que você e a sua casa precisa. Salmo 46, verso 1 diz: Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza, socorro bem presente na minha angústia. Socorro para essa tua angústia é a presença de Jesus. É tudo que você precisa, é da presença de Jesus. A presença de Jesus se alimenta. A presença de Jesus se renova. A presença de Jesus se fortalece. A presença de Jesus se molda. A presença de Jesus, ela arranca de você toda a fraqueza. Sabe quando Pedro negou Jesus? E ele se sentiu a pior pessoa do mundo? Ele se sentiu a pessoa mais frustrada. Tanta vergonha que ele mergulhou quando Jesus estava na beira da praia. Mas Jesus foi lá, porque Ele não desiste. Jesus vai lá e restaura. Jesus vai lá e fortalece. Jesus vai lá e diz assim, ó, há um recomeço para você. Jesus vai lá e diz assim, nada está perdido para você e a sua casa. Jesus vai lá e diz assim, ei, vamos se animar porque uma nova estação está chegando, Pedro. Nada está perdido porque eu ainda tenho lenha para liberar sobre você. Ainda tenho fogo para liberar sobre você. Nada está perdido, Pedro, porque eu ainda quero fazer através de você. Então Cristo vai lá e restaurou, e ainda comissionou a Pedro. Ou seja, a fraqueza de Pedro, a vergonha de Pedro, abriu espaço para a graça do Senhor transformar a sua vida e a situação. Creia que Deus está agindo, mesmo sem você estar vendo. E eu quero terminar aqui, contando uma história para você. Amém? A história diz assim, que um certo jovem, ele decidiu fazer uma trilha, numa mata. E ele coloca a mochila nas costas, ele se equipa, e ele começa a fazer a trilha. E no meio do caminho, uma forte chuva cai, uma grande tempestade, os céus se fecham, tudo escuro, fortes ventos, trovões. E aquilo foi gerando pavor e medo na vida daquele jovem. Ele no meio de uma mata, aonde ele achou que tinha um mapa para chegar no lugar desejado e lugar seguro. Mas no meio do caminho ele é surpreendido por uma adversidade, por uma luta que aparece, por algo que ele não estava esperando. E ele se desespera, e ele diz, meu Deus, eu estou perdido, e agora? Como eu vou achar o lugar seguro para mim? E aí, ele lembra que na sua mochila havia uma lanterna. Mas ele diz, essa lanterna é muito pequena diante dessa tempestade. Olha quanta chuva, olha quanto vento, olha quantos trovões. O que será de uma lanterna tão pequena na minha bolsa? Não vai fazer diferença nenhuma. Mas o Senhor dizendo a ele, use a lanterna.
E ele tira da bolsa a lanterna, que já estava com a pilha meia fraca, e ele começa a tentar usar, mas ele diz: a lanterna é tão pequena diante dessa chuva que é tão grande, a luz é tão fraca diante dessa adversidade que é tão grande na minha direção. O que será dessa luz? Porque essa luz, ela não vai parar essa tempestade. E aí, Deus diz: use a lanterna para clarear os seus passos. Porque enquanto você desejar e achar que você vai levantar a lanterna e você vai jogar luz diante de uma forte tempestade que está diante de você, você vai apenas se frustrar e não vai sair do lugar. Deus diz: use a luz no lugar certo. Diz essa pessoa que está ao seu lado: use a luz no lugar certo para a sua vida. Enquanto você estiver usando a luz no lugar errado, você não sai do lugar. E aí aquele homem, ele baixa a lanterna com a luz bem fraca, mas era suficiente para guiar cada passo que ele dava. E Deus dizendo: dê um passo de cada vez, dê um passo de cada vez. E a luz podia clarear aonde ele iria colocando seus pés. E quando de repente ele é surpreendido, porque os seus pés levaram ele para o lugar seguro. Assim será sobre a sua vida. Assim será sobre a sua casa. Não deixe que os seus olhos olhem para a tempestade e diga: o que adianta essa pouca luz que não vai mudar a minha história? Use a luz, que é a presença de Jesus, no lugar certo da sua vida. E Ele te levará a você experimentar vida na sua casa. Você crê nisso? Hoje o Senhor te convida a você entregar os seus caminhos ao Senhor. Como diz a Bíblia, entregue os seus caminhos ao Senhor. Confie nele e Ele fará. Feche teus olhos, por favor, onde você está. Não se distraia, porque o Senhor está falando com alguém aqui nessa noite. Eu creio nisso. Alguém que entrou por essas portas, que está como se alguém que estivesse perdido, e talvez se identificou com essa história, que está exatamente como se estivesse enfrentando uma forte tempestade na sua vida, na sua casa, nos seus relacionamentos. E parece que já está cansado de tentar sair desse lugar e não consegue. Hoje o Senhor te trouxe aqui para dizer: está na hora de você confiar nessa luz que vai guiar os seus passos para um lugar seguro, vai guiar os seus passos para um lugar de renovo, vai guiar os seus passos para um lugar de salvação. Ele está aqui nessa noite, e eu quero que você ore, eu quero que você diga para Ele: Senhor, eu entrego meus caminhos ao Senhor. Diga: eu estou cansado, diga a Ele: eu estou cansado de tentar resolver as situações do meu jeito. Eu estou cansado de lutar essa luta, essa guerra com as minhas forças. Eu estou cansado, Senhor, de tentar resolver essa crise usando os meus recursos. Senhor, nessa noite, me faz ser como esse homem, Josafá, que diante de uma grande ameaça, ele se apavora, mas ele não desiste. Ele tem medo, mas ele coloca os seus olhos ao Senhor. Ele fica duvidoso, mas ele vai lá e diz: se o Senhor estiver comigo, eu sei que eu vou vencer. Então nessa noite, Pai, clareia os meus passos, me faz ser guiado pelo Teu Espírito, para que eu tome, Senhor, a direção correta. Eu não quero mais errar, eu não quero mais viver de qualquer jeito. Eu quero viver para o louvor da Tua glória. Eu quero viver, Senhor, para experimentar da Tua boa, agradável e perfeita vontade. Eu quero viver, Senhor, para andar sobre as águas. Eu quero viver para provar do Teu poder, dos Teus sinais, das Tuas maravilhas. Vem, Pai, nessa noite. Vem nesse lugar. Toca nesses corações. Convence, Espírito Santo.
da melhor e maior decisão que cada um precisa tomar. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém e amém.